algumas flexibilizações da igualdade. Alguns autores chamam isso aqui de exceções ao princípio da igualdade. Eu não entendo que sejam exceções, eu entendo que são apenas flexibilizações. Você dá uma certa mitigada em relação ao princípio da igualdade. Eu vou citar para vocês 6 exemplos de mitigações, flexibilizações ao princípio da igualdade dentro da lei de licitações. Situação número 1, tá? A lei de licitações, vamos colocar aqui, ó, situação número 1. A lei de licitações prevê que caso haja empate numa licitação, você deverá promover o desempate e, persistindo o desempate, você deverá aplicar os critérios de preferência, tá? Isso aqui está lá no artigo 60 da Lei de Licitações. Qual que é a diferença entre desempate e preferência? No desempate, que você aplica primeiro, você de fato tenta desempatar. Tanto que o primeiro critério de desempate é uma nova disputa final. Então, 2 licitantes empataram, você abre aos 2 licitantes, dá a eles a oportunidade de apresentarem uma nova proposta final para tentar desempatar essa licitação pública. Vamos supor que você aplica todos os critérios de desempate, que nós não vamos estudar detalhadamente agora, você aplica todos os critérios de desempate e ainda assim continua empatado. Aí agora nós vamos para critérios de preferência. Aí nas regras de preferência você não está desempatando. As propostas dos licitantes continuam iguais, mas você vai dar prioridade para a contratação de determinada empresa em detrimento de outra empresa. Então isso aqui é um exemplo de flexibilização do princípio da igualdade. Professor, mas por que está flexibilizando o princípio da igualdade? Especialmente pelas regras de preferência, porque as propostas são iguais, mas você vai dar prioridade para a contratação de determinada pessoa. Outro ponto, né, o mais famoso agora de todas as flexibilizações do nosso princípio da igualdade, seria a nossa margem de preferência. Professor, o que é a margem de preferência? A margem de preferência, ela acontece, eu costumo definir a margem de preferência da seguinte forma, ela é uma licença para pagar mais caro. Eu até já comentei um exemplo com vocês. Imagina que a administração pública vai contratar uma empresa e essa empresa oferta um produto e esse produto aqui custa R$4.000. Só que essa empresa é uma empresa da China. Ficou ruim o China aqui, mas é da China. Para esse mesmo produto, nós temos uma oferta de uma empresa nacional que está saindo por R$4.015. Uma diferença mínima aqui no valor das propostas. Só que esse aqui é um produto nacional. Pergunto para vocês, seria melhor contratar, pensando no interesse nacional, qual dessas propostas seria melhor a contratação? Em alguns casos, poderia ser a segunda, mesmo ela sendo um pouquinho mais cara. Se não foi suficiente para você entender, vamos imaginar agora uma outra situação, que não é o que acontece na licitação, mas vai te ajudar a entender bem isso aqui. Você tem um amigo de infância, que tem uma loja de informática. Está passando por uma grande dificuldade, porque hoje em dia tem essas grandes empresas de varejo, internet e tal, então ele está passando bastante dificuldade. Você precisa comprar um computador para estudar. Você vai na empresa do seu amigo e ele tem um computador por R$3.200. E você entra lá no site na internet de uma grande empresa de varejo e vê o mesmo computador por R$3.150. Uma diferença de R$50, seria R$50 mais barato dessa empresa de varejo. Será que não vale a pena comprar a empresa do seu amigo para ajudar ele, para ele não quebrar? Olha, eu compraria da empresa do meu amigo, pagando R$50 mais caro, mas para dar uma ajuda para ele. Então, quando a gente fala de margem de preferência, nós estamos pensando em algo mais ou menos dessa forma. Nós temos 2 categorias de margem de preferência. A margem de preferência em virtude dos bens e serviços nacionais, os bens e serviços manufaturados nacionais, e a margem de preferência para produtos reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Oportunamente nós vamos estudar em mais detalhes as regras sobre a margem de preferência. Outra flexibilização ao nosso princípio da igualdade, vou colocar aqui como número 3, o número 3 que eu vou trazer para vocês são as chamadas medidas de compensação. Professor, o que são essas tais medidas de compensação? As medidas de compensação, elas acontecem em situações em que o Brasil faz algum tipo de licitação e pede do vencedor da licitação alguma compensação. Essa compensação pode ser acesso a condições mais vantajosas de financiamento, compartilhamento de tecnologias, entre outros benefícios. Por exemplo,
O Brasil vai lá e vai comprar aqueles caças lá, nós tivemos uma licitação para compra de caças, e cada caça desse sai uma fortuna. Vamos supor aqui que seja, vou chutar aqui, 1 bilhão caça daquele. Pô, você está falando de um valor muito alto. Você pode instituir uma cláusula lá no edital que aquela empresa que for vencedora terá que permitir, conversando junto àquele país, para permitir que o Brasil possa vender alguns produtos do Brasil lá. Quer dizer, então, eu estou trazendo uma tecnologia internacional para o Brasil, mas eu quero uma compensação. Estou trazendo essa tecnologia de vocês para cá, mas eu quero como compensação tanto compartilhamento de tecnologia para que no futuro eu possa desenvolver os meus caças, como também que vocês permitam que eu venda alguns produtos meus no seu mercado. Isso é uma medida de compensação. Seria também um exemplo de flexibilização ao nosso princípio da igualdade. Nós também podemos colocar como flexibilização ao princípio da igualdade a tal da licitação restrita. Professor, o que é essa licitação restrita? Licitação restrita é aquela licitação que trata da contratação de produtos de tecnologia da informação e de comunicação. Segundo a lei de licitação, quando isso aqui tratar de tecnologia da informação e comunicação, que sejam estratégicos e necessários ao desenvolvimento do país, você pode fazer uma licitação pública que seja restrita aos produtos fabricados, aos produtos nacionais. Como assim, professor? Pensa comigo no seguinte, em algumas questões de tecnologia da informação, você pode estar debatendo questões estratégicas, questões que envolvam a soberania nacional. Vamos supor que você vai querer desenvolver um satélite que trata de tecnologia da informação e comunicação. Você pode fazer uma licitação restrita àquela tecnologia que é desenvolvida no país. Então você evita que tecnologias desenvolvidas no estrangeiro participem desse processo de licitação. Qual que é o propósito? Gerar um desenvolvimento nacional e preservar a soberania nacional. Porque imagina que a gente entre numa guerra no futuro, e aí o dono dessa tecnologia simplesmente corta o nosso acesso. A gente poderia ter um prejuízo à soberania nacional. Nesse tipo de situação você pode ter uma licitação restrita aos produtos de tecnologia da informação e comunicação que sejam restritos aos produtos desenvolvidos no país, tá? Item 5. Você também pode fazer licitação em que você exija a utilização de insumos do local. Quando eu falo de insumos do local, eu estou falando de insumos do local em sentido amplo. Eu estou falando aqui de insumos relativos à mão de obra, e também nós estamos falando aqui de licitação para a utilização de produtos que sejam também do local. Porque imagina o seguinte, determinada prefeitura vai fazer uma licitação pública e nessa licitação pública ela vai contratar a realização de uma grande obra. Mas ela quer gerar desenvolvimento de emprego e renda no local. A empresa vence a licitação, vai lá, pega um caminhão, traz um monte de profissionais de outros estados para trabalhar naquela obra. Acaba a obra, ou eles, entre aspas, largam esses profissionais sem acesso, sem uma assistência naquele mesmo local, ou eles mandam eles embora. Não gerou emprego, não gerou renda, não gerou desenvolvimento no local. Então você pode fazer algumas licitações em que você coloque regras para a utilização de insumos do local, tanto em questões de mão de obra, quanto em questão de insumos propriamente ditos, né, de produtos daquela região para a realização da obra. E por fim, o sexto e último exemplo, e esse daqui é bem importante para a gente estudar, até porque tem uma novidade na lei de licitações sobre isso, que é a questão das preferências para microempresas e empresas de pequeno porte. Essas preferências para microempresas e empresas de pequeno porte constam na Lei Complementar 123, que é a lei que trata das MEs e EPPs. O que essa lei faz? Essa lei, ela coloca algumas prioridades para a contratação de microempresa e empresas de pequeno porte. Ela tem alguns casos em que, por exemplo, a microempresa e empresa de pequeno porte terá um direito de preferência para oferecer mais uma proposta final dentro de um pregão, por exemplo, se tiver empatado. Ela coloca também licitações restritas a microempresas e empresas de pequeno porte até determinado limite de valor, entre outras situações.
Então isso aqui é uma forma de você gerar, né, o desenvolvimento das MEs e EPPs no Brasil. Só que a nova lei de licitações ela trouxe uma regra bem interessante sobre ME e EPP. Qual que é o grande problema, especialmente em relação à antiga lei de licitação? Existem muitas MEs e EPPs que são MEs e EPPs de fachada. Por exemplo, você tem uma empresa, essa empresa é uma intermediária. Ela tem um faturamento para se enquadrar como ME e EPP, e com isso ela tem prioridade nas licitações. Quando ela cresce demais, o que ela faz? Ela abre uma segunda empresa, para continuar se enquadrando dentro de ME e EPP. Quando cresce demais o faturamento, ela abre uma terceira empresa e assim vai indo. O legislador se preocupou um pouquinho com isso quando ele editou a nova lei de licitações. Ele colocou algumas restrições para essa preferência para ME e EPP. Primeiro, a lei de licitações falou o seguinte: aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta lei as disposições constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, ou seja, as prioridades para ME e EPP continuam a ser aplicadas mesmo nas licitações regidas pela Lei 14.133. As disposições a que se refere o caput desse artigo não são aplicadas, ou seja, você não aplica a prioridade para ME e EPP em duas situações. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Hoje, esse valor aqui ele pode mudar no futuro, tá? Então, se em algum momento mudar, é só para você vai lá na lei e só atualiza aqui. Hoje, ele está previsto em 4,8 milhões. Por que isso? Porque acontecia de uma empresa estar com ME e EPP, e aí ela entra numa licitação para comprar um item, que a administração quer comprar um item que custa 10 milhões de reais. Ela ainda é ME e EPP. Mas quando ela ganha aquela licitação, ela vai ter um faturamento muito superior a de uma ME e EPP. Então não faz sentido ela poder participar dessa licitação tendo preferência. Então, se eu estiver falando de um item, quando eu falo de aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, e esse item for superior à receita bruta máxima para enquadramento da empresa como empresa de pequeno porte, que é 4,8 milhões para cada item, nesse caso não vai ter a preferência para ME e EPP. No caso de obras e serviços de engenharia, não se aplica a prioridade às licitações, aqui eu estou falando da licitação como um todo, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento da empresa de pequeno porte, né, que agora a gente está falando de 4,8 milhões. Deixa então eu só explicar para vocês os detalhes sobre isso aqui, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: você não aplica a preferência para ME ou empresa de pequeno porte quando você tiver compras e serviços em geral por item. Eu vou colocar só assim, ó, que supere a receita bruta máxima para enquadramento como IPP. Você não pode, para obras / serviços de engenharia, aqui eu estou falando por licitação, que supere a receita bruta para enquadramento da empresa como EPP. Tá? Então, nesse caso, você não aplica as preferências para ME e EPP. Isso aqui é uma novidade, tá? Isso aqui não constava da antiga lei de licitações, inclusive já foi cobrado isso aqui em questão de concurso. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 3º, 1º e 2º. Né? Então, se é um contrato que tem uma vigência, tipo um contrato de serviços contínuos, por exemplo, que ele supera 1 ano, aí você olha o faturamento de 1 ano para bater esse 4,8 milhões que eu falei. O parágrafo 2º ainda fala para a gente o seguinte: a obtenção de benefícios a que se refere o caput desse artigo fica limitada às MEs e EPPs que, no ano calendário de realização da licitação,
ainda não tenham celebrado contratos com a administração cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante a declaração de observância desse limite na licitação. Vou resumir para vocês isso aqui para ficar um pouquinho mais fácil. O legislador quis dar uma enxugada, quis dar uma limitada à participação de empresas como microempresa e empresas de pequeno porte nas licitações públicas. Se o item, no caso de obras, no caso de compras e demais serviços, ou se a licitação, no caso de obras, serviços de engenharia, ultrapassar o limite para enquadramento de EPP, não pode participar, não pode ter prioridade para essas empresas menores. Se você tiver um serviço contínuo, um contrato que ultrapasse um ano, você considera a receita durante um ano. E quando a empresa vai participar de uma licitação, tem que se questionar o seguinte: você já ganhou várias licitações ao ano ao ponto de ultrapassar o limite para enquadramento da receita bruta máxima de EPP? Você tem que apresentar uma declaração disso. Se você passou disso, você não pode participar da licitação pública. O que o legislador quis é tentar evitar alguns golpes que a gente vê por aí em relação a microempresa e empresa de pequeno porte. Olha só essa questão, que questão bacana. Essa questão cobrou justamente a atualização entre as duas leis. Ela falou assim, ó, a nova lei de licitações trouxe diversas inovações em comparação com a lei 866. Dentre elas, o que essa questão quer? Ela quer uma inovação. Aí ela coloca pra gente assim, ó, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como objetivo do processo licitatório. Esse item tá falso. Professor, mas a promoção do desenvolvimento nacional sustentável não é um objetivo da licitação? É. Mas isso aqui é um objetivo da licitação pública, tanto na Lei 8666, quanto na Lei 14133. E a questão que é uma inovação, ela quer uma novidade. Então por isso que está errado esse item. Próximo tópico, limitação ao tratamento favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte na licitação, quando objeto da futura contratação superar a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. Ele limitou o tratamento favorecido para ME e EPP quando esse objeto da futura contratação supere a receita bruta máxima para fins de enquadramento como EPP. Por isso que esse item está devidamente correto, e essa regra não existia na antiga lei de licitações, mas existe agora na nova lei de licitações e contratações. Outra questão, respeito ao princípio da competitividade, é vedado aos agentes públicos instituir qualquer tipo de requisito ou limitação para participar da licitação pública. Errado. Por que errado? Porque não é qualquer. Ele falou assim, ó, instituir qualquer. Você não pode instituir algo indevido. Você não pode instituir um favorecimento que não tem um propósito, que não tem um fundamento. Tá? Então por isso que esse item está errado. Pessoal, com isso nós acabamos, até aqui, todos os princípios expressos. Nós estudamos os 22 princípios expressos da lei de licitações. Ao mesmo tempo, eu trouxe para vocês alguns exemplos de princípios implícitos. Eu falei, por exemplo, do princípio do sigilo do orçamento, eu falei para vocês sobre o princípio do formalismo moderado e alguns outros exemplos ao longo dos demais princípios. O princípio da efetividade e por aí vai. Mas o princípio implícito mais importante de todos, implícito, não está expressamente na lei de licitações. E muito provavelmente as bancas vão fazer pegadinha com isso. Porque como tem muito princípio, se eles jogarem lá um princípio, a gente vai sempre achar que ele está na lei. Mas tem um princípio que é específico das licitações e eu não faço ideia do motivo, não consta no artigo 5º. Qual que é o princípio que eu estou falando? É o princípio da adjudicação compulsória. O que é essa tal adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória, ela significa o seguinte: quando a administração pública realiza uma licitação pública, quando ela chegar ao final da licitação, a administração pública não pode atribuir o objeto dessa licitação pública a uma pessoa que não seja a vencedora daquele item, que não seja a vencedora daquela licitação. Então, por exemplo,
Vou colocar aqui, ó. Que não seja o vencedor. Acabou a licitação pública, a empresa A ofertou a melhor proposta e, conforme os critérios previstos na licitação, ela foi a vencedora do certame. Mas a autoridade competente não gostou daquela empresa e falou o seguinte, ó, apesar dela ter ganhado a licitação, eu não vou atribuir o objeto para ela não, tá? Vou atribuir o objeto para um outro licitante, para o segundo colocado, porque eu me familiarizei melhor com o segundo colocado. Pode fazer isso? Não, não pode. Se a administração pública levar a licitação até o final, ela tem que atribuir o objeto àquele que venceu a licitação. Eu não posso atribuir o objeto a um que não seja o vencedor do processo da licitação pública. Só tem que tomar cuidado com um ponto, tá? Ok. Mas isso aqui gera direito ao contrato? Se eu tenho a adjudicação, eu posso exigir que a administração pública faça a minha contratação? Não. Tá? A adjudicação não gera, eu vou colocar assim, ó, direito subjetivo ao contrato. Significa dizer que você pode vencer a licitação pública, a administração pública pode adjudicar o objeto para você, mas por N razões, a administração pública pode entender que ela não vai firmar o contrato com você. Então o princípio da adjudicação compulsória não gera direito subjetivo ao contrato. O que ele gera? Ele somente gera, deixa eu melhorar isso aqui, o que nós vamos chamar de expectativa de direito. Expectativa é o seguinte, eu venci a licitação, eu tenho uma expectativa de que a administração pública vai assinar esse contrato comigo, mas é só uma expectativa, não é um direito subjetivo, eu não posso exigir na via judicial que a administração firme o contrato comigo. Ponto importante desse princípio, ele apesar de ser um princípio bem famoso na doutrina e etc e tal, ele não é um princípio expresso. Então a pegadinha da prova pode ser justo isso aqui, ó, trazer para vocês o princípio da adjudicação compulsória e alegar que ele é um princípio expresso quando ele não é um princípio expresso da lei de licitações. Questão de prova. A adjudicação é ato da autoridade competente, da autoridade superior, que encerra o processo licitatório e atesta a lisura do procedimento. Esse item aqui nós vamos estudar de forma melhor quando tratarmos das fases da licitação, tá? Esse conceito aqui foi o conceito de homologação. A homologação é o ato final da licitação pública. É o ato que encerra a licitação e é um controle de legalidade da autoridade competente que atesta, que confirma a legalidade do processo de licitação. É diferente da adjudicação. A adjudicação é somente você atribuir o objeto da licitação ao vencedor. Tá? Então, por isso, o conceito que a questão trouxe está errado e essa questão está errada consequentemente, tá bom? Avançamos um pouquinho mais e vamos trazer outra questão. Os procedimentos licitatórios devem observar os princípios expressos e implícitos da administração pública. Além disso, a nova lei de licitações trouxe princípios que devem ser aplicados de forma direta às licitações, como o princípio, letra A, da segregação de funções com a separação das competências das atividades de cada setor ao longo do procedimento licitatório e de suas fases para evitar equívocos, fraudes e utilização irregular de verba pública. Esse é o exato conceito do nosso princípio da segregação, então já de cara o nosso gabarito. Letra B, da vinculação ao edital, que estabeleceu normas que obrigam os interessados em participar da licitação, mas não a administração pública, que tem discricionariedade para alterar o edital a qualquer tempo. Errado, né? O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a administração quanto os particulares que participam do processo de licitação pública. Letra C, do julgamento objetivo, devendo a administração contratante julgar e escolher o vencedor de acordo com o critério previsto no edital, que não pode, em qualquer hipótese, indicar marca ou modelo. Isso nós vamos estudar oportunamente. Tem um capítulo da Lei de Licitações que se chama Disposições Setoriais.
Nas disposições setoriais, você tem regras sobre indicação de marca ou modelo, ou vedação de uma marca ou modelo específico. Em regra, você não pode fazer isso, mas excepcionalmente, você pode fazer indicação de marca ou modelo, ou a vedação de uma marca ou modelo em específico. Nós vamos estudar isso no momento oportuno, então por isso que esse item está errado. Letra D, da vedação ao sigilo das propostas. Lembra, ó, a questão já está cobrando para a gente um princípio implícito, que é o princípio do sigilo das propostas. O princípio do sigilo das propostas diz que as propostas devem ficar sob sigilo até a data marcada para a audiência de abertura dessas propostas. Então você não pode vazar. Ele fala assim, ó, vedação ao sigilo, né? E não é vedação, é justamente o princípio do sigilo das propostas. Ele fala segundo o qual todas as propostas feitas pelos interessados devem ser imediatamente publicadas sob pena de nulidade do certame e realização de nova licitação. E a letra E é uma questão bem interessante, ela fala assim, ó, o princípio do planejamento, que estabelece que os procedimentos licitatórios devem estar compatíveis com o planejamento estratégico do órgão contratante. Olha, até posso dizer que sim, né? A lei de licitações fala que o princípio do planejamento, ele deve, fala lá do estudo técnico preliminar, que analisa a viabilidade e qual o meio que você vai utilizar para realizar a contratação, e fala também pra gente sobre o princípio, sobre o plano de contratações anuais. E esse plano de contratações anuais faz a ponte entre o setor de contratação e o planejamento do órgão ou entidade. Então até tem esse elemento. Mas qual que é o erro dessa questão? Ela fala assim, ó, que o órgão contratante e a licitação deve ser previamente autorizada pelos órgãos de controle interno e externo. Pessoal, não existe isso. Quem autoriza a realização de uma licitação pública é a autoridade competente, e não os órgãos de controle interno e externo, como está falando a questão. Então por isso que a letra E está errada, e o gabarito então foi a alternativa A nessa questão, e com isso nós fechamos esse nosso bloco sobre os princípios da licitação pública. Um grande abraço para vocês, e até a próxima. Antes que você fique, pô professor, esse bloco foi longo, né? Foi, mas são 22 princípios. É porque agora nós temos uma nova roupagem na lei de licitações. O antigo artigo 3º da antiga lei tinha alguns princípios apenas. A nova lei vem com 22 princípios e por isso nós precisamos dar uma estudada um pouquinho mais aprofundada. Grande abraço para vocês e até a próxima.